Boa noite, eu me chamo Eduarda e está começando mais uma edição do Cosmopolita. Na edição de hoje, iremos tratar sobre um tema muito pertinente na questão do meio ambiente, o desmatamento. E para falar melhor sobre esse assunto, nós trouxemos os seguintes convidados: a cientista Bianca Bárbara, o representante indígena Diego Fernandes, a ambientalista Crislene e um ouvinte do nosso programa, Joyce. Para entendermos melhor sobre a questão do desmatamento, vamos assistir a um pequeno vídeo e logo em seguida vamos dar voz aos nossos convidados. As florestas cobrem hoje cerca de 30% da superfície terrestre, mas o equivalente a 50 campos de futebol desapareceram a cada minuto entre os anos 2000 e 2012, graças ao desmatamento, na maioria das vezes para aumentar a superfície de cultivo, mas a exploração de madeira, os incêndios, a pecuária em excesso e as mudanças climáticas também são responsáveis. A Bacia Amazônica é o lar da maior floresta tropical do mundo. Satélites no Brasil fazem a localização de desmatamentos ilegais e ajudaram a reduzir a prática após um recorde de 80% em 2004. Mas o problema continua. O desmatamento tem várias consequências, como a destruição das casas e o habitat da fauna, a redução da biodiversidade, o aumento das emissões de gases de efeito estufa, o rompimento do ciclo da água e o aumento da erosão do solo. As soluções possíveis são o manejo sustentável das florestas, o replantio de árvores e a reutilização e reciclagem de produtos de madeira. Segundo a organização WWF, as florestas tropicais podem desaparecer em 100 anos no ritmo atual de desmatamento. Sem florestas, o ecossistema global poderia entrar em colapso. Meu nome é Bianca. Eu vim na participação desse vídeo para falar sobre o desmatamento na Amazônia, os grandes números que vem causando de alguns anos para cá. Acredito que com essa pandemia agora, o deslaxamento das leis, da atenção que tinha com os desmatamentos que ocorriam na nossa floresta fosse maiores. E agora que acabou que tendo atenção para o vírus, né, o que parou o mundo. Portanto, talvez prevemos que esses números de grande desmatamento irão aumentar quando o estudo passar, né, porque as leis ajudavam bastante na redução desses números. As fiscalizações faziam com que esses números, pelo menos, fossem mais baixos do que a gente prevê para quando acabar isso tudo. Outro fator que eu poderia citar era que os indígenas era de grande importância para que melhorassem esses aspectos. Eles poderiam servir como barreiras, como protetores da floresta, né? Mas acabam que sendo impedidos por os próprios desmatadores, né? Que vão destruir parte da floresta, justamente por o preconceito, por achar que eles vão agredir, eles acabam que agredindo primeiro. Portanto, é preciso que as medidas sejam contidas mesmo nesses momentos de pandemia, nesses momentos de crise do país, nesses momentos onde o país passa por uma crise. É essencial que as medidas sejam contínuas, as medidas sejam as mesmas ou até melhores, né? A gente vê que mesmo com todas as medidas, com toda a fiscalização, esses números ainda são grandes, esses números só aumentam, e a gente vê a grande expansão do desmatamento que se alastra pela floresta. E era de extrema importância a ajuda, a colaboração dos índios, se esses fossem permitidos na nossa floresta, né? Mas eles acabam que sendo banidos. Então, é necessário que demos voz aos índios e que protegemos eles ao invés de ir contra eles. Oi, eu me chamo Diego Fernandes e eu vim falar aqui sobre um pouco sobre os povos indígenas e sua biodiversidade e também sobre o desmatamento que vem ocorrendo crescente no nosso país. Relatórios apontam, um relatório inédito que foi divulgado recentemente, aponta que 99% do desmatamento no Brasil em 2019 foi ilegal e atingiu todos os biomas do país, mas o maior impacto foi no Cerrado e na Amazônia, Floresta Amazônica. Um alerta de 11% foram registrados nessas unidades de conservação e meio ambiente. Quase 6% foi no território indígena.
Ou seja, os indígenas eles sofrem em relação a isso porque os garimpeiros e os madeireiros eles invadem e destroem toda a floresta. E esses povos que protegem, esses povos que cuidam dessa biodiversidade sofrem com tudo isso. E assim, o país precisa de umas leis mais severas e mais brandas para que a diversidade, a floresta seja cultivada e protegida. Os índios eles fazem esse trabalho, mas infelizmente hoje eles estão sendo mortos, estão tendo suas terras invadidas, estão sendo expulsos de suas terras, onde eles fazem essa proteção toda da floresta, tentam cuidar da melhor maneira possível da biodiversidade. Assim, esse relatório ele veio para nos mostrar que o desmatamento está aí, a conservação do meio ambiente está sendo esquecida por algumas pessoas, e assim, os povos indígenas eles sofrem muito com isso. E assim, a destruição das florestas, dos rios e suas culturas e o modo de vida aumenta o risco de um futuro incerto para esses povos, sabe? E assim, esse relatório ele veio como forma de alertar também as autoridades e tentar abrir os olhos das pessoas, das autoridades, para que possam ser mais rígidas essas fiscalizações e para que a preservação do nosso meio ambiente, principalmente da floresta amazônica, seja levado mais a sério e que seja mais seja aprovado leis mais brandas e mais severas para que isso possa ocorrer realmente de fato. Oi, meu nome é Joyce, eu vim fazer um breve comentário sobre a Amazônia aqui para vocês. Gente, é muito grande a quantidade de pessoas que não entendem, não sabem da importância do que vem acontecendo, não dão atenção. A Amazônia, ela ajuda a combater o aquecimento global, tem uma das maiores biodiversidades do mundo. Então, se esses incêndios, os desmatamentos continuarem realmente persistindo, vai sim afetar todo mundo no futuro. Pode parecer bem simples agora, mas pode trazer danos irreparáveis para todo mundo. Olá, meu nome é Crislane e eu sou uma ativista ambiental. Vou falar um pouco sobre esse desmatamento da Amazônia. Bem, primeiro de tudo, na Amazônia existe um amplo grau de endemismo, que é a separação de espécies que são levadas para regiões diferentes e que se possam reproduzir, dando assim origem a espécies diferentes. O desmatamento contribui para que essas espécies sejam conduzidas à extinção, pois são ocorridos em áreas restritas, onde também são causados impactos sobre a exposição do solo à erosão. E não podemos esquecer que promove a perda das funções ecológicas, na floresta do ciclo da água e no armazenamento de carbono. A perda da biodiversidade é um dos impactos mais severos e destrutivos do desmatamento, porque a maioria das espécies não consegue sobreviver a uma mudança radical, como queimas e cortes de suas árvores em seu habitat. Pois isso afeta a todos. Temos que cobrar e exigir bem mais leis para que possamos proteger a nossa Amazônia, seus animais e seus povos indígenas. Além do mais, é importante lembrar a necessidade de se falar sobre o meio ambiente, principalmente na questão do desmatamento. O programa de hoje buscou sensibilizar as pessoas para essa questão, para que assim elas cobrem leis rígidas e fiscalizações rigorosas e, claro, fazendo sua parte no desenvolvimento sustentável.